Caros irmãos, hoje então é dia de São Barnabé. Na verdade, São Barnabé é um dos apóstolos, dos 12, mas nos evangelhos não se fala muito dele, né? No evangelho ele passa meio oculto assim, né? Pouquíssimos relatos de São Barnabé no evangelho, mas em Atos dos Apóstolos tem um pouco mais, né, da caminhada dele. E foi São Barnabé que formou, que catequizou, vamos assim dizer, São Paulo. São Paulo, né, ele era um fariseu, né, se chamava Saulo. Ele era um fariseu, e como fariseu ele perseguia os cristãos. E depois que ele teve o encontro com Jesus, ele queria imediatamente pregar, e ele começou a pregar, mas não deu muito certo. As pessoas não acreditavam nele, alguns queriam matá-lo, inclusive os judeus queriam matá-lo, virou uma confusão. E então a igreja pediu que São Paulo se retirasse e não pregasse. Isso é muito interessante. São Paulo ficou um tempo sem pregar. Ele ficou 14 anos sem pregar, vivendo às escondidas, trabalhando, costurando as suas tendas. Ele fazia, né, tendas, era o emprego da família dele. Então ele volta, ele continua fazendo tendas. Mas neste período desses 14 anos, quem estava formando Paulo? Barnabé, né, que estava ali ajudando Paulo a crescer na fé. Os outros discípulos precisaram de 3 anos, São Paulo precisou de 14. Né? Às vezes a gente não conhece bem, né, a história dos santos. É muito interessante a gente entender e conhecer um pouquinho a história dos santos. Mas foi São Barnabé que fez esse caminho, né? São Barnabé não tem grandes feitos na Bíblia, mas ele foi responsável por um homem que sim, este fez grandes feitos, né? Que é São Paulo. Claro, assim como São Paulo, Barnabé tinha também formado e ajudado outros. A Bíblia, né, diz a respeito dele que ele era um homem cheio do Espírito Santo e com muita fé. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem fusionado do Espírito Santo. Assim era São Barnabé. E então, depois desses 14 anos, São Paulo começa a pregar. E ao rezar em comunidade, a comunidade faz o discernimento que São Paulo, São Barnabé e São Marcos, São João Marcos, que é o evangelista, saíssem pregar juntos. Então os 3 começaram a visitar cidades e começaram a pregar a palavra de Deus, né, nas várias cidades do Império Romano. Determinado momento, Marcos foi para um outro canto, né, foi para outras cidades. E aí Barnabé continuou com Paulo pregando e anunciando o Evangelho. Depois de mais um tempo, Barnabé foi para outro canto e São Paulo foi para outro canto. E assim eles foram, né, pregando o Evangelho, distribuindo a palavra de Deus a todos aqueles que quisessem ouvi-la, a todos aqueles que quisessem acolher de coração. Então eles visitavam as cidades, as casas, iam pregando. E o Evangelho de hoje diz um pouquinho sobre isso, né? Quando Jesus envia os 12 para pregar: não leveis túnica, não leveis dinheiro, não leveis nada. Ou seja, não fique preocupado com as coisas do mundo. Quando a gente vai pregar, quando a gente está em missão, a gente não precisa ficar preocupado com as coisas do mundo, porque Deus vai prover. Quem já ajudou numa pastoral no movimento sabe, às vezes a gente precisa fazer tal coisa, tal programação, e de repente, né, as coisas parecem que não vai dar certo. E quando a coisa vai acontecendo, porque é a vontade de Deus, de repente tudo se alinha, a providência de Deus acontece, né, e as coisas se organizam, porque Deus é providente na missão. Deus é providente na missão. E é isso que ele está dizendo no Evangelho de hoje.
quando a gente sai para pregar, quando a gente sai com a disposição de levar esta paz de Jesus para a vida das pessoas, quando isto acontece, Deus é providente com todo o resto. Eu experimentei na minha vida muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, mas foram muitas vezes a providência de Deus, seja na minha vida, seja nas paróquias onde eu passei, seja na comunidade onde eu morei, eu experimentava muito a providência de Deus. É Deus falando assim: se você está na missão, você não precisa se preocupar com o resto, porque eu providencio. Existem vários fatos marcantes na minha vida em relação à providência de Deus na missão, mas um dos fatos mais marcantes foi no meu primeiro ano de seminário. Nós precisávamos, o superior da comunidade chegou um dia e falou: olha, vocês precisam adquirir um livro de 4 volumes, chamado Liturgia das Horas, e vocês precisam dar um jeito de conseguir. Só que eu, nessa época, ainda era muito tímido, e eu morava, eu morava em Cascavel, e o seminário era em Ponta Grossa, e lá em Ponta Grossa, eu não conhecia ninguém. Meu primeiro ano de seminário, eu não conhecia ninguém. Minha família é pobre. Eu não tinha coragem de pedir para minha mãe. E para quem que eu vou pedir esses livros? Eu não tinha ninguém para pedir. Eram 4 livros. Cada livro custava R$100. Gente, na época que R$100 era dinheiro. R$100 naquela época equivalia mais ou menos hoje uns R$500, R$600, mais ou menos uma média assim. Então, R$100 era assim, quando a gente pegava uma nota de R$100, eu falava, uau, né? Era dinheiro. E aí, inclusive o salário mínimo naquela época era R$400. Eu lembro porque eu saí eu trabalhava, ganhava um salário mínimo, R$400, era o salário mínimo da época, e entrei no seminário, e aí precisava comprar os livros, e vai comprar como? Ia dar um salário mínimo os 4. Como que eu vou comprar? E eu fui para a capela, depois que o superior falou isso, passou-se um dia, eu fui para a capela fazer minha adoração. E a capelinha tinha uma porta que ela não vedava o som direito. Inclusive era bem barulhenta. Mas na capelinha da casa, eu estava lá fazendo a minha adoração. De repente eu ouço o telefone tocar. O irmão responsável pelo telefone vai lá e atende. E ele diz o seguinte: o Alisson não pode atender agora porque ele está na capela rezando. Mas assim que ele terminar a oração dele, eu peço para ele retornar a ligação. E eu já fiquei pensando, quem que ligou para mim aqui? Fiquei preocupado, porque eu estava ouvindo. Mas quem que vai? Será que é minha mãe? Será que... A gente já fica pensando um monte de doideira, que meu Deus do céu, estão ligando para mim aqui. Fui lá ver, retornei a ligação. Uma pessoa, eu lembro o nome dela até hoje, Cláudia. Ela morava em outra cidade, Telêmaco Borba. Ela ligou e ela disse assim: Alisson, você não me conhece. Já era uma mulher, uma senhora. E ela disse assim: Alisson, você não me conhece. Mas eu conheço vocês, conheço a comunidade. E hoje pela manhã eu estava rezando. E quando eu estava rezando, Deus falava muito forte no meu coração que eu precisava dar um livro daquele que os padres usam para você, que era o livro da Liturgia das Horas. Ela não sabia dizer o nome. Ela falou assim: um livro daqueles que os padres usam. Na verdade, eu vou dar 2 livros para você.
Eu não havia pedido para ninguém, eu não havia falado para ninguém, eu fiquei com aquilo no meu coração. O superior falou aquilo e eu fiquei pensando, meu Deus, onde que eu vou arrumar dinheiro para comprar esses livros? E de repente, no outro dia, sem eu ter falado para ninguém, uma pessoa liga para mim e fala, eu vou dar para você 2 livros. E depois passou-se mais uns meses, aí eu ganhei mais os outros 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele é providente quando a gente faz a nossa parte. Foi no momento que eu estava fazendo minha adoração, eu poderia talvez ficar preocupado, poderia talvez dar um jeito de correr atrás do dinheiro, sei lá, eu não sei como que eu ia conseguir aquele dinheiro, mas quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Quando eu me coloco em oração, quando eu me coloco em adoração, quando eu me coloco na presença do Senhor, Ele faz a dele, Ele faz a parte dele, e Ele vai prover todo o necessário, tudo aquilo que é necessário para a missão Ele vai prover, é o que o Evangelho de hoje diz. Então, na nossa parte, o que nós precisamos fazer? A disponibilidade. Da nossa parte, precisamos ter a disponibilidade, e aí Ele vem com o resto, e aí Ele vem com a graça dEle. Depois, ponto, parágrafo, nova linha, falar um pouquinho sobre os medos, nossos traumas e nossos bloqueios. Bom, os traumas, vocês sabem, são situações difíceis que a gente vive ao longo da nossa vida, principalmente na nossa infância e adolescência. Só que qual que é o problema? O problema é que às vezes a gente fica paralisado nos nossos traumas. E a gente não pode ficar paralisado. Tem gente que passa uma vida inteira sem resolver algumas coisas na vida dele. E se ele não resolver, se ele não cuidar, se ele não tratar, se ele não dar passos, ele vai viver a partir daquele trauma que ele tem o resto da vida. A vida da pessoa nunca vai para frente, por quê? Não porque, estão me perseguindo, porque tem invejoso. Padre, eu acho que tem invejoso. Já viu aquela pessoa que fala assim? Eu acho que tem inveja contra mim, porque as minhas coisas da minha vida não dá certo, nada dá certo. Deve ser alguém com inveja. Aí eu fico pensando, inveja do quê, meu Deus? A pessoa é pobre, desprovida de beleza, endividada. Quem que vai ter inveja numa pessoa dessa? Não, vamos ser sinceros. E às vezes a gente não percebe que às vezes o problema não está fora, às vezes o problema está em mim. Tem realidades da minha vida que eu não vivi, que eu não superei, que eu não amadureci, que eu não cresci. E uma vez eu ouvi a seguinte frase do meu diretor espiritual. Ele dizia assim: o que a gente não resolve, a vida devolve. Vou repetir: o que a gente não resolve, a vida devolve. Se eu não resolvo as coisas da minha vida, em algum momento isso tudo vai voltar à tona. Em algum momento vai ter um gatilhozinho que vai vir tudo à tona. Aqueles traumas, aquelas feridas, aquelas dores, aquelas mágoas, e sei lá, tanta coisa que a gente acaba vivendo ao longo da nossa vida. E se eu não cuidar, tudo isso pode vir à tona. Por isso, eu preciso trabalhar tudo isso na minha vida. Eu preciso fazer um caminho e reconhecer, não, eu tenho um traumazinho aqui, outro ali, outro ali. O que eu vou fazer com isso? Eu preciso amadurecer. Como? Primeira coisa, rezar, pedir para Jesus curar o nosso coração. Segunda coisa, o perdão, porque um trauma geralmente não vem sozinho, geralmente ele vem ligado a alguma situação de alguém que nos feriu, que nos machucou, exceto um acidente, exceto alguma coisa assim, mas em geral, se for relacionado a pessoas, a gente ficou magoado e às vezes a gente guarda rancor em relação àquelas pessoas que nos feriram, que nos machucaram. Terceira coisa, procurar a ajuda de um profissional qualificado, um psicólogo, às vezes até um psiquiatra, porque tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho. Às vezes eu preciso tomar um remedinho. O remédio não é para resolver meus problemas,
Remédio nenhum resolve o problema. O que, né, desses remédios psicotrópicos, eles não resolvem o problema, eles apenas dão uma estabilizada emocional na gente para que a gente tenha cabeça para resolver os problemas. Aí depois que eu resolvo o problema, eu posso, né, parar os remédios. Mas eu preciso às vezes dar uma pausa na minha vida, eu preciso às vezes procurar ajuda, né? E como que eu vou procurar ajuda? Existem meios: a oração, a novena, fazer adoração. Gente, quanta coisa já fui curada na minha vida fazendo adoração. A adoração tem uma força de cura em nossos corações tremenda, tremenda. E ali no silêncio de Deus Ele vai nos curando. Partilhar sobre aquilo que a gente está vivendo e sentindo. Nós homens somos péssimos nisso. Nós somos péssimos em às vezes nos abrir, em às vezes falar alguma coisa que não está bem na nossa vida, em às vezes procurar ajuda. Geralmente as mulheres são muito melhores nisso, né? A mulher, quando percebe que as coisas não estão bem, ela já procura uma ajuda. Mas nós homens somos meio teimosos, a gente acha que vai resolver tudo sozinho. Isso é péssimo para nós, porque tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda. Eu mesmo já fiz terapia também, já precisei tomar remedinho também, porque tem coisas que às vezes é necessário. Há momentos da vida que é necessário, e Deus nos deu a medicina, né, para que possa nos ajudar na nossa caminhada, né? Já vi as pessoas falando doideira, né? Ai, agora que eu comecei na igreja eu vou parar de tomar remédio. Não faça isso. Tomara que você pare de tomar remédio, mas vai no médico, veja, se o médico te liberar, te der alta do remédio, aí pare, mas não pare por conta. Quantas pessoas eu já vi surtar depois, né? Porque resolveu parar por conta remédio, depois fica surtado aí, não sabe, não sei o que aconteceu. Eu sei, parou de tomar remédio, não estava preparado para isso. Então, essas coisas a gente precisa aprender a cuidar, trabalhar, para que a gente possa construir uma vida em Deus. E claro, se a gente tiver a oportunidade de procurar um psicólogo que seja católico, melhor ainda, ou uma psicóloga que seja católica, melhor ainda, se a gente tem essa oportunidade, porque daí pode também entender um pouquinho da fé, né? Para que a gente possa fazer caminhos e crescer na fé. Como é importante isso na nossa vida. Então, cuidar dos nossos traumas. Tem um monte de nós na nossa vida que às vezes é por causa dos traumas, e a gente fica lá, preso no passado, preso naquele trauma. Mas é porque meu pai fez isso, é porque minha mãe fez isso, porque meu irmão, sei lá quem fez isso, e aconteceu tal coisa na minha vida, e aquilo mexeu comigo e gerou tal coisa. Tá bom, eu entendo que você tem uma dor, eu entendo que foi difícil, mas agora você cresceu, mas agora você é adulto, mas agora você não é mais uma criança, e a gente precisa resolver as coisas da nossa vida, senão vai ficar assim, amarrados, vai ficar empacado, vai ficar emaranhado. Tudo aquilo que a gente não resolve, a vida devolve, ou seja, vai ficando cada vez mais emaranhado, e fios emaranhados, eles tendem a ficar cada vez piores. Depois, nossos medos, os medos dos mais variados tipos. Tem pessoas que têm medo de coisas reais, tem pessoas que têm medo de coisas abstratas, mas são medo. Tem pessoas que têm medo de coisas irreais, mas são medos. Tem gente que tem medo do futuro, tem gente que tem medo que o passado volte, tem gente que tem medo das pessoas, da reação das pessoas, tem gente que tem medo de si mesmo. Padre, eu tenho medo da minha reação, eu tenho medo do que eu vou sentir, eu tenho medo de tal coisa. E aí esses medos a gente às vezes não percebe, mas a gente
infelizmente, vai se deixando dominar por eles, e esses medos vão nos ferindo, vão nos paralisando, vão gerando nós na nossa vida, e quando a gente vê, a gente está amarrado por causa dos medos, porque nunca teve a coragem de enfrentar. Meu formador dizia assim: quem tem medo de errar, em geral, nunca acerta. Vou repetir: quem tem medo de errar, em geral, nunca acerta. Tem gente que tem medo de errar, tem medo de arriscar nas coisas simples da vida. Nem estou falando das coisas complicadas, né? Não estou falando de se jogar de paraquedas ou de big jump em algum lugar. Não, estou falando às vezes de coisas simples da vida. Às vezes a pessoa está lá, presa no emprego a vida toda, que não vai para frente, não vai para frente, e a pessoa tem medo de se lançar, e às vezes recebeu até uma outra oportunidade, mas ela tem medo, não consegue. Às vezes tem alguém, né, sofrendo determinada situação, mas ela não consegue dar passos, e tantos medos que vão nos paralisando, né? O que são os medos reais, né? O medo de um assaltante, por exemplo, é um medo real, né? O medo da morte, por exemplo, é um medo real. Realmente a gente pode morrer, pode não, né? Vai acontecer. Não é que pode acontecer, vai acontecer. Mas tem gente que fica pensando isso o tempo todo: opa, tem alguma coisa errada. Medos abstratos, né? Tem gente que tem medo do futuro, né? É algo que a gente não consegue pegar. Mas tem gente com medo do futuro. Padre, eu tenho medo que no futuro eu fique desempregado. A pessoa está trabalhando, está feliz da vida ali, trabalhando, mas ela fica pensando lá no futuro, nem sabe o que vai ser lá no futuro, está sofrendo por antecipação, por um medo que a paralisa. Padre, eu tenho medo, né, eu tenho medo que meus filhos venham a falecer. Teus filhos estão doentes? Não. Então cuide deles, então viva, aproveite a vida deles. Mas às vezes o medo vai nos envolvendo de tamanha forma que às vezes a gente não consegue dar passos na vida. Medo irreal. Por exemplo, medo de barata. A barata é bem real, na verdade, né? Mas já parou para pensar que por mais asquerosa que ela seja, ela não pode fazer nada contra você? É um medo infundado, mas a pessoa tem um medo, para ela é real aquele medo, para ela aquele medo é terrível. Não, eu só tenho nojo de barata, hein? Mas é isso que ela pode fazer: passar na sua escova de dente à noite. Que a barata pode fazer, né? Passar nas comidas de vez em quando, né? Máximo que pode fazer, né? Mas às vezes a pessoa fica paralisada. Então o que a gente precisa fazer com os nossos medos? Racionalizá-los, né? Tentar colocar eles à luz da razão. O que é colocar o medo à luz da razão? Esta barata que eu estou vendo ali, ela pode me machucar? Ela pode me ferir? Ela pode fazer alguma coisa contra mim? Não. Ela só vai dar nojinho, mas fora o nojo, ela não pode me fazer. Então eu tenho que trazer o medo à luz da razão. Eu estou com medo porque minha casa está estralando, eu acho que tem alguma coisa. Não, não tem alguma coisa, é só a física, né? Quando esquenta, quando esfria, a casa estrala. Mas a gente precisa ir cuidando e racionalizando os nossos medos, para que eles não nos dominem. Precisa ter medo da morte? Também não. A gente tem que estar preparado para a morte, mas não precisa ter medo da morte. Se nós somos cristãos, vivemos a fé, a gente não precisa ter medo da morte. Um dia ela vai chegar, que a gente seja preparado. Que nem diz São Paulo: combati um bom combate, guardei a fé, agora resta-me agora a coroa da vitória. Ou seja, estou pronto, Senhor. Quando chegar a nossa hora, que a gente esteja pronto. E tantos outros medos, né? Eu citei alguns, mas tem uma infinidade de medos. E quando a gente não consegue, às vezes, né, principalmente quando o medo é muito próximo, muito real, é muito difícil às vezes de lidar com ele.
Então o que a gente precisa fazer? Rezar. É aí que vem a oração. Eu aprendi na minha adolescência a rezar o Salmo 90 quando eu tinha medo. Quando eu era adolescente eu tinha medo do escuro. Um medo irreal. O que o escuro pode fazer? Nada. O escuro pode me machucar? Não. A noite pode fazer alguma coisa contra mim? Não. Apagou tudo as luzes, o que vai acontecer? Nada. Mas eu tinha medo. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a rezar o Salmo 90. Decorei o Salmo 90. Mas de tal forma, de tal maneira, que eu aprendi aos poucos a ir vencendo aquilo na minha vida. E hoje, vivo feliz da vida, não tenho mais, já há muitos anos, muitos anos, que eu não tenho mais esses tipos de medo. Inclusive no seminário, olha a doideira que eu fazia no seminário, tinha uma estradinha assim, era uma chácara, e tinha uma estradinha na frente da chácara. À noite, depois que terminava as atividades, lá pelas 10 horas da noite, as luzes tudo apagadas, numa estradinha de chão, assim, de sítio, escuro, tudo escuro, eu pegava e ia rezar meu terço na estradinha à noite, 10 horas da noite, indo rezar o terço. O medo foi embora. Mas a gente precisa olhar para todas essas coisas com consciência e perceber, não, eu realmente tenho medo disso, o que eu vou fazer? Não, então eu vou rezar, eu vou cuidar, se eu não conseguir lidar sozinho, eu vou procurar um terapeuta, vou procurar um psicólogo, enfim, vou procurar alguma forma de eu encontrar ajuda. E os bloqueios, existem várias coisas, o medo nos bloqueia, os traumas nos bloqueiam, os bloqueios que nós temos na vida. Essa situação aqui me trava, porque aquela situação desperta algo em nós que não foi resolvido, ou aquelas palavras depreciativas, que acabaram gerando em nós um pacto interno. O que é isso? Quando alguém, por exemplo, da nossa família disse assim, olha, tudo o que você fizer na sua vida vai dar errado. E aí a gente acreditou naquilo, e aquilo se tornou uma verdade para nós, e aí a gente cresce com aquela mentalidade, tudo que eu vou fazer vai dar errado. E aí na vida adulta, a pessoa vai trabalhar, dá tudo errado, a pessoa vai cuidar da família, dá errado, a pessoa vai cuidar não sei do que, vai dar errado, porque ela acreditou que tudo aquilo que ela toca, dá errado. Uma coisa tão simples parece, mas olha quanta confusão gera na nossa vida, e aquilo faz com que a pessoa não progrida, não cresça, não amadureça, não consiga investir nas coisas boas da vida, porque ela ficou presa numa frase, olha, tudo que você faz vai dar errado. Eu vivi isso na minha vida. Eu sempre fui muito curioso, e eu gostava de descobrir como as coisas funcionavam. Até hoje eu tenho isso, eu gosto de descobrir como as coisas funcionam. Então eu ganhava os carrinhos de brinquedo, os carrinhos, controle remoto, essas coisinhas assim. Eu brincava 10 minutos, e depois de 10 minutos eu desmontava inteiro, para saber como que funcionava o trem. Às vezes eu conseguia montar de volta, e nem sempre eu conseguia, montar de novo os trem que eu desmontava. A minha mãe chegava, via aquilo tudo desmontado, na simplicidade dela, o que ela dizia? Mas é um destruidor mesmo, tudo que pega, destrói. Não dá para comprar brinquedo para esse menino, ele destrói tudo. E olha a força de uma palavra tão simples. Minha mãe falou na simplicidade dela. Não julgo, não culpo a minha mãe de forma alguma, mas toda vez que eu fazia isso, ela dizia, mas é um destruidor mesmo. E eu cresci com aquilo no meu coração, que aquilo que eu tocava, eu destruía. Até que eu precisei entender na minha vida que não é para destruir,
é para poder entender, era porque eu era curioso, não era para destruir que eu abri os brinquedos, era porque eu era curioso, porque eu queria entender as coisas, e como aquilo foi importante para mim, porque hoje na minha vida adulta eu consigo consertar algumas coisas, consigo mexer com um monte de coisas, porque naquela época eu fui curioso o suficiente para isso. E aí eu comecei a perceber que em vez de destruir, eu construo coisas. Eu construo. Hoje eu sou capaz de construir, não de destruir. De construir paróquia, de construir comunidade. Hoje eu sou capaz de construir construções. Hoje eu sou capaz de construir movimentos pastorais. Hoje eu sou capaz de ajudar as pessoas a construir as suas vidas pessoais, construir uma espiritualidade. Mas eu precisei mudar uma chavinha dentro de mim, precisei rezar, precisei entender, precisei deixar Jesus me curar daquela frase da minha mãe: como você destrói todas as coisas que você toca. Uma frase tão simples, falada da ingenuidade da minha mãe, na simplicidade dela, mas aquilo infelizmente acabou entrando no meu coração, e eu entendi que aquilo era uma verdade, e isso gerou um problema na minha vida, porque eu não queria fazer nada mais complicado, porque eu achava que eu poderia destruir aquilo, que eu poderia prejudicar. Hoje eu já não tenho mais esse medo. As pessoas que convivem comigo sabem que se tem uma coisa que eu faço é arriscar. Se der certo, louvado seja Deus. Se não der certo, louvado seja Deus. Mas eu vou arriscar e vou fazer a minha parte. Mas geralmente as coisas dão certo. De vez em quando dá uma coisinha ou outra errada. Tá bom, a gente aprendeu com os que deu errado, vamos virar a página e vamos começar, vamos para frente. Não podemos ficar presos no erro. Temos que virar a página e seguir em frente, para que a gente possa amadurecer na nossa vida. Não existe santidade sem o amadurecimento humano. Vou repetir. Não existe santidade sem amadurecimento humano. A santidade, ela passa pelo amadurecimento humano. Se eu não amadureço os meus traumas, meus bloqueios, meus medos, eu nunca vou conseguir crescer na vida espiritual. Eu preciso, se eu quero crescer na vida espiritual, eu preciso trabalhar também a minha humanidade. Jesus foi 100% homem, 100% Deus, mas 100% homem. Ele foi gente, ele foi humano, ele teve os mesmos sentimentos que nós, ele também teve as suas dificuldades, suas dores, angústias, medos, enfim, tantas coisas que Jesus viveu. Mas Jesus foi um homem curado. E se eu quero me assemelhar a ele na fé, eu preciso também ser um homem curado, uma mulher curada. Quanto mais curado, mais eu consigo me doar, mais eu consigo evangelizar, mais eu consigo ajudar as pessoas. Quanto mais ferido, mais eu firo. Quanto mais ferido, mais eu firo. Quanto mais curado, mais eu curo. Na fé, na nossa caminhada, nós somos que nem jarros de água. Quando a gente se aproxima do outro, o ideal seria que com esta água a gente pudesse dar um pouquinho de refrigério, e dar um pouquinho de água para o nosso irmão. Mas quando estamos feridos, em vez de oferecer água, nós oferecemos cacos de vidro. Então, se eu quero cuidar das pessoas que eu amo, se eu quero mostrar para eles que eu amo, em primeiro lugar, eu preciso deixar Jesus curar o meu coração. E eu preciso fazer um caminho para que isso aconteça. A cura não é um processo passivo. Eu fico aqui e Jesus vai vir me curar. Não, não é assim que acontece. Eu tenho que fazer a minha parte também. E qual que é a minha parte? Rezar, procurar ajuda, procurar fazer um caminho, enfrentar as dificuldades, enfrentar os meus medos, enfrentar os meus bloqueios, enfrentar os meus traumas, enfrentar a minha falta de perdão, enfrentar tudo aquilo que foi um peso na minha vida. Eu preciso enfrentar, olhar com maturidade. Ah, padre, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil. É difícil olhar para nós mesmos e perceber nossas mazelas, nossas fragilidades, porque quando a gente olha para a gente com uma verdade nua e crua,
a gente se decepciona com a gente mesmo, porque a gente percebe que a gente não é nada. Mas que bom quando a gente percebe a nossa verdade, porque percebendo a nossa verdade a gente pode crescer. É quando a gente percebe o nosso nada que a gente cresce. É quando a gente percebe a nossa miséria que a gente cresce. É quando a gente percebe a nossa imaturidade, que aos poucos a gente vai se tornando maduro. É quando a gente percebe a nossa tolice, que a gente aos poucos vai se tornando sábio. É quando a gente percebe isso, que a gente vai amadurecendo. Por isso precisamos fazer este caminho. Desatar os nós da nossa vida significa deixar Jesus curar também os meus traumas, bloqueios, aquilo que não deixa eu progredir na minha vida, aquilo que tem se tornado difícil. Por isso vamos rezar hoje isso tudo. Vamos pedir ao Senhor que venha em nosso auxílio e venha curando o nosso coração. Pedir que Ele faça parte dele. Jesus, vem curar os meus medos. Jesus, vem curar os meus traumas. Jesus, vem curar os meus bloqueios. Aqueles pactos internos que eu acabei fazendo na minha vida. Aquelas palavras duras que foram ditas a mim, eu acabei guardando no meu coração e achando que aquilo era uma verdade. Tantas coisas que nós passamos e que a gente pode olhar para tudo isso, não como vítimas, não, mas como alguém que olha para tudo isso e cresce, que amadurece, apesar da dor, do sofrimento e de tudo aquilo que passamos. Você já viu aquelas pessoas amargas, sim ou não? Né? Gente, porque tem umas pessoas amargas, né? Nossa Senhora Aparecida, né? Deus o livre, gente amarga, né? Mas já viu aquelas pessoas amargas, que tudo reclama, tudo isso, nada tá bom, pessoa amarga. Passa na frente da plantinha, a plantinha chega até a murchar, né? Plantinha, passou na frente da plantinha, plantinha seca. Tão amarga que a pessoa é. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa sofreu muito na vida dela. Sofreu muito. Já viu aquelas pessoas amáveis, dóceis? Sabe aquela pessoa gostosa de conviver, que todo mundo quer estar perto? Aquelas pessoas alegres, animadas, que transmitem uma paz para nós, que só de conversar um pouquinho parece que o nosso coração se alinha e se organiza. Como é gostoso conviver com essas pessoas, não é verdade? Aquelas pessoas que têm um ar de santidade. Sabe por que essas pessoas são assim? Porque elas sofreram muito nas suas vidas. A pessoa amarga sofreu muito na sua vida. A pessoa doce sofreu muito na sua vida. Mas então qual que é a diferença? A diferença foi como cada uma dessas pessoas olhou para o sofrimento. Uma ficou presa na dor, no sofrimento, e ao ficar presa na dor, no sofrimento, se tornou uma pessoa amarga. A outra usou a sua dor e o seu sofrimento para ser trampolim, para crescer, para amadurecer. O problema não está no que a pessoa sofreu. A gente sempre olha para o que a pessoa sofreu. Não, o problema não está no que a pessoa sofreu. O problema está na minha resposta em relação ao sofrimento. A minha resposta. Uma pessoa que teve o pai alcoólatra vai dizer assim: eu bebo porque meu pai bebeu. Uma outra pessoa que tem um pai alcoólatra vai dizer assim: eu não bebo porque meu pai bebeu. E às vezes é o mesmo pai. Porque o problema não está no pai que bebeu, o problema está no jeito como eu olhei para aquilo. O problema está na minha resposta àquilo. Por isso que precisamos amadurecer todas essas coisas na nossa vida.
se queremos viver uma espiritualidade autêntica, se queremos ser santos, se queremos que o Senhor nos ampare, que o Senhor venha em nosso auxílio, nós também precisamos fazer a nossa parte. Fechemos nossos olhos um instante, nos coloquemos em oração. E repita comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu estou aqui eu estou aqui na Tua presença na Tua presença e te peço, vem curar o meu coração. Vem curar o meu coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu tenho passado na minha vida tenho passado na minha vida por medos, traumas, bloqueios, pactos internos, e às vezes tudo isso se tornou um nó na minha vida. E eu quero te pedir, Senhor, por intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que estes nós da minha vida sejam desemaranhados. Senhor Jesus, Tu conheces o meu coração, Tu conheces a minha história, e eu quero aprender a dar passos na minha vida. Os passos que me levam para Ti, os passos que me conduzem à salvação, os passos que me oferecem uma maturidade humana e espiritual. Amém. Vamos ouvir esta canção. Quando o sorriso some E ninguém percebe, a alma por dentro se quebra em silêncio. Eu chego tão perto e digo baixinho, eu sei onde dói, eu sei aonde dói. eu vou te curar. Eu vou te curar. Toco no teu peito, Faço paz brotar. Vem sem medo, Vem sem medo, eu não vou te ferir. eu sei onde dói, Eu sei aonde dói.